Oi, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Esse é o nosso workshop de percurso guiado pelo Festival de Fotografia de Autoria com a Carolina Spork e Marina Alves. E elas vão apresentar esse projeto e dividir com a gente como foi fazer, enfim, contar um pouco para a gente como é que foi o processo. Passo a palavra para a Carol. Bem-vinda. E vamos lá. Oi, olá todo mundo que está presente aqui, que está chegando nessa telinha, nessa apresentação. Eu sou Carolina, estou aqui como diretora e produtora também desse festival Fotografia de Autoria. E estou muito feliz, honrada, orgulhosa de estar participando do Festival Parada Fotográfica, nesse espaço de uma universidade pública super importante de ser mencionada, que é o ERJ, e nesse espaço de compartilhamento com vocês que estão aí. Obrigada pelo convite, por estarem aqui, e vamos começar essa troca. Vou passar a palavra para a Maria. Olá, gente, tudo bem? Enfim, primeiro também frisar a importância da existência da UERJ, né? Num momento, num contexto político super complexo, assim, para tudo que é público, né? Para tudo que é educação. E aí eu queria parabenizar as pessoas que tiveram essa ideia desse festival. E também a Carol, assim, muito obrigada. Eu já falei isso para ela algumas vezes, assim, dessa parceria que, para mim, também é um lugar de aperfeiçoamento, né, e também de formação, nesse lugar de curadoria, né, porque eu sou fotógrafa já há alguns bons anos, né, conheci Carol na UERJ, nesse espaço que a gente se conhece, né, e o quanto é importante, foi importante para mim participar do Festival de Fotografia de Autoria, né, porque para além de na verdade, nem para além, né? Eu acho que faz parte do aperfeiçoamento de qualquer fotógrafo a gente conhecer referências, né? Eu costumo dizer, eu sou professora, sou educadora também, né? Para as pessoas que já passaram pela minha vida, eles, quem, sei lá, se alguém vai assistir, que talvez tenha passado pela minha vida, que muita gente da UERJ teve aula comigo na Coarte, né? Que a gente aprende fotografia vendo muita fotografia também. Então, para além da gente fotografar, conhecer o nosso equipamento, né, entender de fotometria, né, e de, às vezes, desenvolver um potencial artístico, né, saber que a gente tem um tema que a gente quer trabalhar, mas para a gente conseguir construir tudo isso, a gente teve que se nutrir em algum lugar. E essa nutrição vem das referências. Então, conhecer essa galera, né, esse grupo de mulheres que estão fazendo parte do Festival de Fotografia de Autoria que vocês vão conhecer, né, que a gente vai fazer um percurso breve, mas eu entendo que esse encontro aqui também é um convite para vocês mesmos olharem o festival, né, conhecerem, olharem a plataforma, lerem um pouco sobre essas mulheres, né, e vou falar um pouquinho sobre o porquê também dessa ideia de fotografia de autoria, né, qual foi a ideia, porque a gente usou essa palavra, né, inclusive isso foi no processo criativo, né, Carol? Uhum. Uma questão, né, o festival ia ter um outro nome e a gente entendeu que a autoria era algo muito importante, né, nesse momento, e também gostaria de fazer menção a uma fotógrafa que a gente vai falar, né, sobre um pouco sobre o trabalho dela. Vocês vão ver, né, na plataforma do festival, nos olhos de vocês, né, com a visão, com o sentimento de vocês, que é a Adriana Medeiros, que foi uma pessoa que nos deu um estalo também em relação a esse nome, né, a importância desse nome, que é a minha mais velha, né. E aí é legal fazer essa menção também, que é uma mulher eu não vou me antecipar, não, mas só vou fazer uma elogio a ela, porque já que é a minha mais velha também, é uma mulher que eu sempre encontrei na militância, né? Eu também, de certa forma, falando para finalizar, né, que eu vou falar em pedaços sobre mim, que eu também me atravessa também a formação da militância, né, da militância política dentro dos movimentos negros, né? Então eu acho que isso também me forma. E eu conheço a Adriana nesse contato.
Então, assim, eu acho que rever a Adriana nesse festival, trazer ela, o trabalho dela, um trabalho sensível, como de muitas outras que a gente vai olhar, que vocês vão ver também, foi uma grande oportunidade de me ampliar, né? De me ampliar como fotógrafa, como educadora, e como potencializadora de processos também, né? De passar para frente um pouco. Eu acho que o sentido desse festival de fotografia de autoria, para mim, assim, tem a ver com a valorização de narrativas de mulheres, né? E aí a gente vai caminhando, né? Por aí. Eu não falei meu nome, né? Eu sou Marina Alves, mas a Carol falou Aos bastidores e ao percurso do Festival Fotografia de Autoria. Essa apresentação ela está sendo pensada como uma visita guiada por nós que estamos aqui, nos colocando nesse lugar, mas é sobre um festival Fotografia de Autoria. Tem também uma parte que se chama manifesto, que é uma ideia, uma concepção em palavras do porquê esse festival, um propósito, como ele vem, como ele se dá, quais as aspirações, provocações que estão aqui. A curadoria, nesse lugar de curadora, a Marina Alves, representa que essa estética, esse olhar, essa figura, essa escolha, esse peso, e também essa construção, porque além de curadora também tem uma condução pedagógica e também uma proposta de conexão e também toda uma identidade. As exposições que o festival traz tem 27 galerias individuais de percursos que a gente vai apresentar para vocês. Então, essa é a parte que a gente mostra o trabalho das pessoas convidadas e o trabalho da curadoria vocês vão ver pelas fotos escolhidas, o trabalho da direção vocês vão ver pela montagem e pelo que se propõe o festival, e o trabalho das artistas convidadas, que são mulheres e também não binárias, em algum sentido. Esse discurso de gênero foi ampliado quando a gente pensou o festival. A gente no início, essa construção se deu a partir deste lugar de trazermos mais mulheres, uma representatividade mais forte de mulheres negras no festival, de pensar por lugares onde a construção da narrativa também se dê em rituais de fotografia, para a gente conhecer esses processos. Que processos são esses que essas mulheres estão se colocando na fotografia? Isso vai estar na exposição, nas exposições, mas também se ampliou para além de mulheres, e aí também isso é um aprofundamento que a gente teve nesse contexto, com também artistas se identificando como não binários e também por a gente pensar que vai para além, inclusive também trazendo outras reflexões, a reflexão de raça, de território, junto com a reflexão de gênero, e vocês vão conhecer essas pessoas nessas exposições. Então a gente vai apresentar 27 galerias, e as mostras foram mostras coletivas, convidadas para essa primeira edição, que foi a edição de estreia, e tem 2 mostras coletivas e tem mais 3 fotógrafas dentro de uma das mostras. Então, ao total, são 30 artistas convidadas, que foi um volume que também a gente não esperava, mas foi uma maravilhosa surpresa, que cresceu e ganhou uma rede, uma teia, que a gente chama, que vocês vão conhecer na curadoria sobre isso. Ele é um festival porque ele promove encontros. Esse percurso que a gente vai contar aqui é um percurso que diz sobre como a gente fez esse festival, como ele foi pensado entre nós, sobre a equipe, sobre as pessoas que estão envolvidas, mas não significa que esse seja o único caminho. A gente vai trazer um pouco sobre como foi um caminho, como é um caminho possível de se pensar um festival em fotografia, qual foi a metodologia que a gente usou. Mas não tem certo nem errado, e não é uma forma certa de fazer. Então, eu deixo o meu convite a promoverem esses encontros, promovam seus próprios festivais, discorram sobre eles, entrem nesse universo de co-criar. A ideia, quando ela está na nossa cabeça, quando a gente tem aquela necessidade, e isso se torna também vital, como para mim foi importante perceber como a fotografia é vital para muitas artistas que eu trouxe, que a gente trouxe, e que eu pude trazer aqui. E para mim, naquele momento da pandemia do ano passado, em julho, o criar fotografia, o fotografar, o pegar a câmera não estava sendo o meu lugar de expressão. E foi difícil e até interessante entender esse percurso, que para mim fez um sentido enorme
conseguir me colocar como corpo. A gente vai falar muito sobre esse lugar das pessoas, do corpo, das corpas, enquanto fotografia. E o meu lugar, naquele momento, foi me colocar à disposição para estar fazendo esse elo entre pesquisa, produção e uma conexão múltipla entre pessoas também que produzem fotografia. Então, o meu convite é esse: façam também seus próprios festivais, entrem nesse universo, criem suas conexões de parceria, se reinventem esses lugares de festival, discordem de festivais grandes e talvez que a gente nunca esteja lá ou que não seja possível entrar, e a gente vai criando outros espaços, ou talvez seja necessário mesmo ocupar esses espaços, mas também é possível e é um exercício muito interessante ser independente, como é o caso desse festival. Independente para poder criar uma nova metodologia, a sua própria maneira de ser, que foi o primeiro, mas já abriu muitos contatos e muitas desconstruções para mim, inclusive no meu olhar sobre a fotografia. Então, vou passar para a próxima, que é sobre o manifesto. Eu vou ler esse manifesto para vocês entenderem também e forem sentindo também o que a gente queria trazer nessas imagens. O que a pandemia pode reunir ao nos afastar? Acreditamos que imagem não é só o que se vê, é também e principalmente quem a produziu. Aqui se quer ver também corpos que estão fotografando. Como revelar as subjetividades que constroem as imagens? Sobre fotografia como reconhecimento e dignidade. Nesse exercício de escuta e leitura, arquivamos nossas memórias para grafar nossos saberes. Qual o papel da imagem no processo de dissolver desigualdades? Provocações, aspirações. As fotografias revelam o que, por vezes, não nos permitem ou que não nos foi possível dizer. Corpos que curam com imagens. Vou passar a palavra para a Marina, para poder trazer sobre a curadoria e todo o seu processo com esse festival. Gente, então, na verdade, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em curadoria, né? Curadoria é esse exercício de síntese de uma obra que ninguém que vai curar alguma exposição, algum trabalho consegue dar conta, né? Porque as pessoas são universos, né? E eu dou muito valor e tenho muito cuidado com os processos artísticos, né? Nesse festival, eu acredito que ainda foi pouco o que eu conheci dessas mulheres, o tempo que eu tive para conhecer essas mulheres, que algumas eu conhecia já, né, e outras, como foram indicações, foram pessoas que foram chegando, eu parti para conhecer, né, que fez parte da pesquisa, coisa que eu falei da ampliação, né, que me amplia quando eu participo do festival também, né. E aí, só para fazer uma provocação em relação à palavra, né, e a Carol falou tanto desse lugar da arte também, como um lugar de autoconhecimento, né, da produção desse festival como lugar de autoconhecimento, a palavra curadoria, né, na sua raiz, tem a palavra cura. O sentido não é direto, mas é algo curioso, né? Curar, né? Curar com imagens de mulheres, né? Curar com histórias de mulheres, né? Então, eu vou ler aqui essas palavras-chave aqui que a Carol colocou, mas no site do festival tem o texto completo, né? Mas eu fiquei muito pensando na fotografia como esse lugar de entre, né? De mediação entre todo um universo que cerca essa mulher, né? E aquilo que é a obra, né? Então, eu acho que esse lugar da curadoria é meio um lugar de janela e espelho, né? E que quer também enfatizar que quem olha, olha sempre de algum lugar. E a gente está falando de uma micropolítica, que é atravessada por uma macropolítica, né? Então, as pessoas são seus atravessamentos e são suas histórias individuais e são seus processos internos, né? Tendo em vista, né, que a população negra, desde o início da história desse país, conhecido como Brasil, né, como a gente começou a conhecer, que existiu o extermínio, na verdade, né, eu acho que a história do Brasil, se a gente apertar,
espreme, sai sangue, né? Até então, até esse momento político, de novo, que eu trago, né, que é um momento que se sempre se matou muito preto, agora, já que existem robôs, né, o serviço humano cada vez mais desnecessário, né? Então, que corpos estão em risco também, né? Isso é uma provocação mais do que algo literal, mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar, né? Que corpos estão na pista, que corpos estão se expondo ao vírus, que corpos estão sendo mortos pela polícia. E aí eu acho que nessa tensão, nesse campo de tensão, o festival também vai ficar envolto, né? E aí a minha inserção, eu acho que ajuda também a pensar esse recorte, né? E aí a fotografia, essa metodologia que a Carol fala, foi uma metodologia que priorizou, pensando, ver, né, mandar para essas mulheres, né, algumas perguntas, né, que incentivassem a elas a escrever um pouco sobre a trajetória delas, né, na fotografia, e aí valorizando essa biografia, porque isso é feito em muitos festivais, é uma metodologia que a gente usa porque a gente tem que conhecer o artista. E teve também, assim, pensando de forma curatorial, né, a gente priorizou também a escolha de fotografias que fechassem um ensaio, né, algo mais próximo de um trabalho ensaístico, porque a gente sabe, né, que durante o nosso desenvolvimento fotográfico a gente vai cada vez mais deixando de produzir frases, né, que são fotos soltas, que são fotos, pequenas séries, né, para produzir ensaios fotográficos, né. Óbvio que dependendo da área que você vai trabalhar, né, a gente vai ter uma diferenciação dessa forma de concepção de um trabalho, mas dentro de uma perspectiva autoral, é interessante a gente tentar encontrar o que é um texto, né? Então, é nesse sentido que a gente fez a escolha né, que foi me passada essa função de fazer as escolhas das fotos, né? A gente não tinha ideia de colocar muitas fotos, até porque o festival é um festival que provoca vocês a irem pesquisar mais sobre essas mulheres, né? Na verdade, é uma passada muito rápida, assim, sobre essa autora, né? Porque é para a gente exatamente se provocar a pesquisar, né? A fotografia como um espaço de pesquisa, que tem a ver com uma pesquisa sobre a concepção dessas imagens, mas também sobre essa pessoa, que as coisas estão completamente misturadas, né? Fundamental para a gente entender também, a gente sabe que a fotografia brasileira é muito masculina e branca, né? Então, entender o que essas mulheres estão fazendo. Quando a gente visibiliza uma mulher, né, fotógrafa, a gente está mobilizando toda uma história de vida e valorizando o trabalho dessa mulher, né? Uma mulher que muitas vezes quer viver de fotografia, e a gente sabe que é punk rock and roll, uma mulher que quer se ver artista, né? E aí eu queria deixar como indicação a leitura de um texto muito bom, da Alice Walker, que é uma mulher da literatura preta, né, afro-americana, que é Em Busca do Jardim de Nossas Mães. É um texto muito sensível que fala muito sobre isso, né, sobre essa busca por mulheres quererem ser artistas. E o que acontece no meio do caminho? Né? Por que muitas não conseguem? Né? E eu acho que quando a gente cria esse festival, de certa forma, a gente toca nesse ponto, né, de possibilitar que essas mulheres, valorizar o trabalho artístico dessas mulheres. Né? Eu acho que esse é um objetivo da curadoria, foi um objetivo do festival, e eu acho que é o objetivo da parada fotográfica também, desse festival, dentro do festival, né? Que é colocar para rodar mesmo essas histórias, né, no mundo virtual, que eu acho que tem uma amplitude bem grande, assim. Bem, então, qual vai ser a nossa metodologia de apresentação, né, de guia dessa visita guiada, né? Eu vou ler um pedaço do que está escrito na biografia dela e falar um pouquinho do trabalho dessa pessoa, né? Então, a Adriana Medeiros, como eu disse, é uma das minhas mais velhas, né, dentro da fotografia. O trabalho dela é um trabalho amplo, né, que aos poucos eu ainda vou conhecendo também. O trabalho que a gente escolheu entrar no festival tem a ver com uma pesquisa dela sobre as casas de parto. Mas antes eu vou começar com a fala da Adriana, né? Ela fala o seguinte:
Meu trabalho é registrar a beleza, o amor, os fazeres e lazeres, a partir do poder de transformação de que somos dotadas, justamente por nossas incertezas e incompletude. Essa força mundana e colaborativa me atrai e me continua. Né? Lembrando que esse é um fragmento do que ela escreveu no texto maior, quando ela mandou para a gente, né, as respostas, as perguntas que a gente fez. Mas eu acho que essa coisa da força, né, da transformação, tem muito a ver com esse ensaio, que um dos ensaios, né, que estão lá na galeria da Adriana. Eu até vou dar uma olhada aqui nas imagens para a gente ter mais força, né? Tem uma foto que eu gosto muito desse ensaio, que é a primeira, que é a foto de um bebê, né, sendo retirado da vagina de uma mulher, né? Esse trabalho da Adriana é um trabalho antigo, né? E ela pesquisa uma casa de parto, se não me engano, na Zona Oeste, e que é pública, né? Ela fez muitas fotografias de mulheres que frequentavam essa casa, e ela também é um exemplo de fotógrafa com esse ensaio das casas de parto, que se chama série Gestar, Parir e Nascer. Ela para mim, ela entra num hall de fotógrafos que usam a fotografia de forma política, inegavelmente, né, como instrumento político, porque as casas de parto estavam sendo boicotadas pelo Estado, enfim, pela gestão pública, né, um espaço que trazia dignidade para as mulheres parirem de forma humanizada e que sendo sucateada, né? Então, eu acho que o trabalho da Adriana entra nesse hall de fotógrafos, assim como o Lewis Hine, né? Assim como fotógrafos que usaram a fotografia para reivindicar a política pública, né? No caso do Lewis Hine, para quem não conhece, né? Ele foi um fotógrafo sociólogo também, que contribuiu muito para o fim do trabalho infantil em fábricas, né? Então, assim, eu acho que isso, de certa forma, me lembra um pouco do trabalho da Adriana. Eu não vou me alongar muito mais, porque, como eu falei, eu acho que é para deixar um gostinho, uma água na boca, sim. Eu encontro, só para terminar, o último encontro que eu tive com a Adriana foi no Encontro de Mulheres Negras em Goiânia, né? Registrando esse encontro da Rede de Mulheres Negras, né? Que foi um encontro muito grande, que uniu mulheres quilombolas, mulheres acadêmicas, mulheres jovens, mulheres velhas. Então, assim, ela comigo registrando esse momento, né? E ela, se eu não me engano, também ela está fazendo um trabalho sobre isso atualmente. Uma pessoa super ativa na fotografia e uma querida, assim. Gosto muito da Adriana e ela me ajuda muito a caminhar, me ajudou muito a caminhar na vida. A Gabriela, né? Gabriela afroafeto. A Gabriela, eu tinha ouvido falar da Gabriela, né? Isso que é engraçado, porque eu já tinha ouvido falar do afroafeto. Eu acho que o trabalho da Gabriela é fundamental para um processo que ela fala assim. Primeiro eu vou falar a fala dela, né? Fotografia, para mim, é traduzir o que me afeta em imagem. Afroafeto é como me expresso fotograficamente. Em uma só palavra, consigo condensar muito do que me importa e do que me contempla como pessoa. E aí eu acho que o trabalho da Gabriela entra também nesse lugar de fortalecimento da autoestima da população negra, né? São fotos que me lembram outro texto da Bell Hooks, está dentro de um livro chamado Saúde das Mulheres Negras, né? Chamado Vivendo de Amor, é um artigo que está dentro desse livro e que fala muito sobre esse lugar do afeto como uma estratégia de cura do racismo, né, dentro da população negra também. O afeto como o cafuné, né, o espaço do cafuné, o espaço do carinho, que combate, de certa forma, todos os traumas e violências sofridas pela população negra durante a, a travessia, durante a vida inteira, né, vamos combinar, assim, infelizmente, é durante a vida inteira que o racismo nos atravessa, assim. Então, esse espaço do afeto como esse antídoto,
né, contra essas mazelas do racismo, né, tão marcado na nossa sociedade, né, supercolonialista, patriarcal. Então, eu acho que o trabalho da Gabriela entra nesse lugar muito de cura, assim. A gente selecionou esse trabalho da Gabriela, né, que são ensaios, são retratos, né, de pessoas negras em diferentes idades, assim. Eu acho que algumas são família também, né, e é a série que ela traz, né, Afroafeto. Tem uma que é muito linda, assim, que é uma mulher negra segurando duas crianças, uma amamentando, né, outra no meio dos seios, né, enquanto duas outras mulheres negras tomam a cabeça de uma criança, né, do cabelo de uma criança, que é um lugar tão negado pela sociedade, né, de uma criança negra. Muita gente tem, muitas professoras, né, existem muitos relatos, assim, até no meu próprio caso também, em algum nível, das professoras não saberem pegar no cabelo de uma criança negra, ou desvalorizarem a estética de uma criança negra. Então, esse espaço de resgate do carinho, do afeto, que para mim também é fundamental. Então, o trabalho da Gabriela tem esse valor de lembrança, de memória, né? Lembra desse afeto, né? Lembra do antes, né? Do antes da travessia, né? Vamos dizer assim também. Traz essa africanidade, essa coisa matriarcal, né? Essa lógica matriarcal que é tão necessária e inspiradora. Então, a Gabriela tem essa força, o trabalho dela. Ela coloca no Instagram dela aqui uma coisa legal, que resume um pouco também o trabalho dela, que é um olhar negro, né? É uma mulher negra sobre memórias de afeto na fotografia, né? Então, ela também parte para essa pesquisa, né? Desse lugar do carinho, do afeto, da memória desse corpo, que não é um corpo afetado pela violência, né? É um corpo afetado pelo amor. Então, eu vou puxar esse fio aqui para apresentar o trabalho da Ana Mendes, uma fotógrafa que chegou para mim no contexto do festival, no contexto da pandemia, num trabalho que eu admiro muito e também virou uma grande referência para mim, assim como todas as pessoas que estão aqui me inspiram muito, mas esse trabalho é inspirador e ele vem no sentido de uma série trabalhar o fotojornalismo, inclusive num lugar muito político, num lugar de denúncia social, num lugar de denúncia étnica-racial, inclusive, num contexto da Amazônia, num contexto de regiões do norte do Brasil, do norte do país, que são condicionadas a um extrativismo, a uma condição super exploratória, a uma invisibilização e uma, inclusive, vulnerabilidade de pessoas que conseguem ter coragem de ultrapassar essas linhas impostas pelo agronegócio, pela necessidade de transgredir um pouco esse sistema super opressor e cheio de sangue e né, que a gente sabe. E o trabalho da Ana Mendes, ele tem essa concepção também estética e de texturas e gráficas, sendo uma série escolhida para apresentar no festival, chamada Série Pseudo-Indígenas, que as imagens são digitais, mas elas são trabalhadas com intervenção de tinta nanquim e carvão. Inclusive, elas trazem essa referência das palavras também serem escritas e rasuradas e cortadas sobre a imagem. E ela se apresenta assim também como uma instalação, como uma proposição de trazer elementos das artes visuais dentro da fotografia, dentro do registro fotojornalístico e dentro também dessa composição como uma ativista, uma mídia ativista, uma foto ativista, né? Que também esse corpo, essa fotógrafa, se coloca também num lugar de muita exposição. Inclusive, o trabalho dela pode ser acompanhado no Instagram, nos próprios sites, é uma artista premiada, e mesmo assim é um corpo vulnerabilizado na nossa sociedade. Mesmo tendo reconhecimento, mesmo sendo uma pessoa que se propõe a estar ali, se propõe a participar de eventos, inclusive nesse sentido, também é um corpo que se vulnerabiliza e não tem aonde recorrer, né? A não ser no seu próprio trabalho, na sua própria rede e num contexto de entrelaçamentos, porque não tem um lugar da sociedade que, inclusive, permita que ela seja essa fotógrafa
investigativa, essa fotógrafa denunciativa também, né? Então, vou ler as próprias palavras dela para a sua biografia. A Ana Mendes é mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Atua como fotojornalista multimídia para os principais veículos da mídia independente brasileira, tais como Repórter Brasil, Amazônia Real, Agência Pública e The Intercept Brasil. Em 2019, o ensaio Pseudo-Indígenas, na qual Ana faz intervenções em tinta, nanquim e carvão em imagens dos povos Guarani Kaiowá e Acroá Gamela, foi vencedor de um dos mais importantes prêmios nacionais de fotografia, o Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger. As imagens da Ana também estão no site, na Galeria da Ana, e tem outras imagens que compõem essa série e que vocês estão super convidadas para saírem daqui desse pequeno registro e irem conhecer um pouco mais do trabalho dela. Eu vou passar agora para a próxima, que é a Amanda Nacal. A Amanda, vou falar das suas próprias narrativas, né? Teve seu início na fotografia. Ela diz assim: meu início na fotografia foi um desacreditar muito forte em mim mesma. Eu sempre falava que eu era fotógrafa amadora e não conseguia me dar o devido valor por falta também de inspirações na área. Eu me identifico muito com o projeto Rugidos Uterinos, pois foi meu primeiro projeto fotográfico para mulheres. Fotografia para mim é conexão interna e externa, cura, potência, salvação, rendição. Esse trabalho escolhido da Amanda foi essa série que ela cita na biografia que se denomina Rugidos Uterinos. E é um processo que, além de trazer as imagens, esse também é um trabalho que fala de um processo ritualístico, de ritualizar o fazer fotográfico, tanto individualmente, quando se retrata uma pessoa só num ensaio, e aí você cria aquela conexão, talvez de uma pessoa que você nem conheça, ou você traz um pouco daquele registro, mas também o trabalho da Amanda, a nossa troca foi muito nesse sentido de um propósito coletivo sobre esse estar em conjunto, estar em grupo, estar se descobrindo enquanto potência, um lugar de se auto-percepção mesmo dos seus corpos. Ela trabalha muito com a percepção em grupo, quando se encontram pessoas, quando se propõe esse lugar do útero também, esse lugar de estar em grupo, buscando essa potência, buscando essa desconstrução desses lugares reprimidos da sociedade, inclusive nossos corpos, esse lugar da potência fotográfica como ritual e também como um autoconhecimento, também num lugar muito voltado para um feminismo dentro da fotografia. A Amanda, ela está muito ativa na rede, ela se propõe, e na pandemia ela esteve se propondo a oferecer várias oficinas, então procurem saber. Ela tem trabalhos também em outros espaços, e os trabalhos dela de fotografia, inclusive, também tem uma investigação muito forte sobre autorretratos, que a gente não trouxe nessa série, mas vocês podem conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela nos próprios sites e nas redes da artista. Vamos passando? Aparecida. Aparecida, né? Cida. Cara, eu tenho, assim, muito amor pelo trabalho da Cida. A Cida já é uma fotógrafa que eu conheci antes do festival, assim, uma mulher que eu conhecia o trabalho, né? Eu trouxe também, eu sugeri ela para poder estar nesse festival, porque eu acho que a Cida, ela tem uma peculiaridade, gente, que é muito interessante, que é uma coisa que é quase um sonho, que é a fotografia adentrar os portões das escolas, sabe? O ensino de fotografia, o ensino de... Porque por mais que as pessoas, os jovens, já nascem sabendo muita coisa sobre registro de imagem digital, eu acho que pouco é ensinado sobre o letramento que isso exige, né? Eu acho que a fotografia, ela tem um letramento próprio. Assim como a gente aprendeu uma língua, né? Eu acho que a fotografia, ela tem todo um letramento. Se você não tem esse letramento, eu acho que você lê a imagem de forma muito mais ingênua, né? Como a imagem é muito poderosa para o mundo de hoje, eu acho que a gente não pode deixar passar essa informação, essa provocação, né? E eu acho que a Cida, ela chega a um nível de questionamento em relação a isso, que ela vai no pinhole, né? Ela vai na fotografia de lata,
também para produzir os trabalhos dela, né? Eu vou ler aqui o que ela falou, né, sobre ela mesma e como é que ela se descreveu, né? Ela é artista visual e professora, com formação em licenciatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e atuação na área de ensino desde 96. Atualmente, tem interesse de pesquisa envolvendo concepção de objetos e instalações, e também práticas de arte coletiva. Desenvolve projetos de pesquisa no campo da fotografia documental, fotoinstalação e processos alternativos, né? O interesse em fotografar iniciou-se em 96 pelo fato de implementar um projeto de fotografia e educação no ambiente escolar, tipo, muitos corações para Aparecida, assim, porque eu acho que isso é uma política estratégica, assim, dentro da escola hoje. Fotografia, para mim, é vivenciar, experimentar e apreciar a vida em imagem, né? É uma apaixonada, inquestionavelmente, pelo universo da imagem, assim, do visual. Eu qualificaria, eu acho que a Cida como uma ativista visual também, por estar na escola, né? Por ser uma professora que está no chão da escola, né? Que não é qualquer lugar para se estar, assim. E ela conseguir pensar numa união entre essas duas coisas. Eu acho que o trabalho da Cida já passou a ser reconhecido dentro do mundo da arte. Assim, a Cida tem exposto em galerias, né? Galerias de arte. Então, o trabalho dela tem ganhado essa visibilidade, essa notoriedade. E aí é muito legal, assim, enfim, o próprio desenvolvimento do trabalho dela, né? Eu queria convidar também para vocês participarem de uma outra pesquisa, né, do trabalho da Cida. Tem um textinho super interessante sobre ela também, um festival carioca de fotografia popular emergente. Então, acho que a Cida ela está nesse meio, esse lugar de política também, né? Eu acho que em geral, né, Carol, a gente escolheu mulheres que em geral estão atuando de alguma forma política com a imagem, né? Porque tem outras formas de atuar com a imagem, né? Então, existem outras maneiras, mas eu acho que a gente priorizou nesse festival uma fotografia engajada, né? Também. Eu não sei se é bom, não sei se eu ainda gosto muito dessa palavra, porque as coisas vão se banalizando tanto, mas eu acho que faz sentido um pouco, assim, né? O que essas mulheres estão produzindo, como essas mulheres estão produzindo política com imagem, né, uma política de si, uma política de encruzilhada, né, da rua, né, uma política coletiva, nesse sentido, assim. Então, acho que o trabalho da Cida tem essa força. É uma mulher mais velha, é a minha mais velha também, é uma mulher negra mais velha, assim, o que é muito interessante de conhecer, né? Uma brasileira, preta, educadora, fotógrafa, artista visual, ativista visual. Então, assim, ela está dentro de um coletivo que a Adriana Medeiros também faz parte, que é o Negras Grafias, né, que é um coletivo do Instagram também, Negras Grafias ou Negras Fotografias, gente, é um desses dois nomes, mas eu acho que é Negras Fotografias, que é liderado também pela Bárbara Kopke, né, que não está aqui desta vez nesse festival, mas ela é uma presença na minha vida muito importante também, antropóloga visual, né, que a gente espera que esteja no próximo festival. Não deu tempo dela participar, ela até viu, porque a Bárbara faz muita coisa, né? Ela também é linha de frente de muitos projetos, e educadora também, mas tá nesse bonde aí bolado, esse bem bolado que é Adriana Aparecida Silva e Bárbara Kopke, Thais Alvarenga, mulheres que, enfim, que também estão no meu círculo de amizade, de admiração. É isso. A Bárbara, eu conheci Bárbara num projeto que eu faço parte, né? Eu falei que eu sou educadora e eu faço parte de um projeto social em Maricá, chamado Programa Cultura de Direitos, né? E conheci Bárbara dentro de sala de aula também. E Bárbara sempre foi uma mulher muito apaixonada pela imagem também, a imagem como um meio de expressão para ela muito visceral, né? Eu acho que o trabalho dela mostra muito essa pessoa visceral que ela é, né? Ela é uma interessada por fotografia com o celular também, é uma pessoa muito criativa em relação a esses novos meios
de produção fotográfica, né? Ela ganhou uma câmera, acho que há uns 3 anos atrás, uns 2 anos atrás, e está querendo também se inserir no mercado da fotografia, né? Poder ganhar dinheiro com fotografia e viver de fotografia é o sonho de muitas mulheres, né? De muitas pessoas, fotógrafas, assim. E ela é essa pessoa, né? Ela fala o seguinte: eu sempre amei fotografar desde pequena. Meu recurso era o celular das pessoas, já que eu não tinha um. Depois que eu entrei na oficina de audiovisual, que é quando a gente se conheceu, né? Aí que eu me apaixonei mesmo. Pude pegar em uma câmera de verdade, aprender sobre e dar início à fotografia e estilo. Fotografia para mim é estar viva, é saber que amanhã posso acordar e fotografar. É meta de vida. É ter um livro ambulante que posso registrar a qualquer momento. Né? Essa ideia do livro ambulante de imagens, né, é muito legal, para a gente pensar os tempos de hoje também, né? Qual é o sentido do celular, né? Tem gente que chama esse tipo de foto de mobigrafia, né, que vem de mobile, já é um tipo de processo de registro imagético digital, né? A gente já está jogando essa categoria, né, para já criando essa categoria, já existe, né, como algo específico dentro da fotografia parada, né? A Bárbara também se envolve de alguma forma com audiovisual, ela tem bastante interesse por audiovisual, né? Por direção de fotografia, por operação de câmera, né? E ela está muito ligada ao projeto ainda. É um projeto que eu ainda faço parte, já tem 3 anos, tendo para 4 anos que eu faço parte desse projeto. É um projeto muito lindo e convido também as pessoas a conhecerem o programa Cultura de Direitos. Tem um Instagram, né, Cultura de Direitos, cultura.direitos, e, enfim, eu estou lá também contagiando as pessoas com essas ideias que eu estou trazendo hoje para vocês, né? Então, a Bárbara foi um belo encontro, um belíssimo encontro. Eu gosto muito dela como pessoa. A gente troca bastante ideia, né? E é isso, ela me ensina muito também, né? Ensina sobre os processos dela de autocura, as dificuldades dela, né? Enfim, que fazem parte da arte dela, que vocês vão conhecer um pouquinho parte disso no site do festival. Cheguei agora na parte da Cecília Figueiredo. E o que eu acho mais interessante do convite ter sido feito para ela participar do festival, ter sido feito a ela, é trazer a fotografia imbricada, essa imbricação com outros campos de saber, como a cartografia, por exemplo, como a geografia, e pensar isso como campos de saberes também através da imagem. E essa ideia é a principal do trabalho da Cissa, da Cecília, que ela traz a proposta de cartografia fotográfica. Eu vou ler como que ela se apresenta aqui. Cecília é fotógrafa, cartógrafa, educadora, comunicadora, pesquisadora e mãe. A fotografia, para mim, é um encontro poderoso entre passado e presente, realidade e ficção. A mentira mais verdadeira, um estado de graça. O trabalho da Cecília também é como professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E esse trabalho que ela apresenta aqui no festival é um registro da Marcha das Margaridas, que ela fez esse trabalho coletivo também com a própria turma e foi para campo trazer esse trabalho de um mapeamento, uma cartografia, inclusive, de um movimento social de marcha de mulheres do campo em Brasília. Ela fez essa migração, foi para lá com a própria turma, registrou. Tem esse ensaio. As pessoas que foram com ela e as pessoas que participaram também registrando têm seus olhares e seus pontos de vista plurais de dentro do mesmo evento. E também a Cissa traz, depois do processo fotográfico, um processo de escrita sobre as fotos, que também é um caminho muito interessante que a gente pretende abordar, quem sabe, num desdobramento do festival, com uma parte de oficinas formativas, e trazer um pouco desse trabalho de cartografia da fotografia, aliado também à escrita sobre a fotografia, sobre esse registro, sobre esse livro aberto, também esse livro vivo, né, como a Bárbara traz. Também é muito interessante trazer
essa riqueza de material sobre escrever sobre fotografia, sobre escrever depois sobre esse processo, que a fotografia foi o gatilho para você ter se deslocado até lá, né? Não era só uma integrante da marcha. Então, esse papel que a gente quer também trazer essa provocação. Se ela estava ali enquanto fotógrafa, também é um outro papel dentro dessa marcha, né? Vou deixar essa reflexão para passar para o trabalho da Cláudia Ferreira. Ela diz assim: eu tenho um carinho especial pela cobertura que venho fazendo das marchas das Margaridas desde o ano 2000. As marchas de trabalhadoras rurais acontecem a cada 3 anos em Brasília. A primeira, no ano 2000, teve 20 mil mulheres e a última, em 2019, teve 100 mil mulheres. É um universo feminista que surge no campo quase invisível para as feministas da classe média urbana, mas as marchas já fizeram a diferença na vida das trabalhadoras do campo e da floresta, em termos de atuação política e conquistas de direitos. Fotografia, para mim, é parte da minha vida. Através dela, eu vejo o mundo e me vejo. Eu acho que é interessante fazer esse paralelo do trabalho das duas, porque o registro foi feito da mesma marcha, sobre a mesma marcha, em épocas diferentes, em anos diferentes, com perspectivas totalmente diferentes sobre esse movimento e complemento o que eu estava falando sobre o estar fotógrafa, o ser esse corpo fotógrafa registrando esse movimento e como esse registro também faz parte de uma história. E também ele conta a história para pessoas que talvez não estejam sendo afetadas nesse contexto, como ela disse também, esse contexto feminista, um contexto social, classe média, burguesa, que talvez nem saiba porque assiste um noticiário ou está na sua bolha, nem saiba sobre a importância desse movimento, não vai ver, não vai saber que essas mulheres estão lá movimentando uma rede muito grande de direitos básicos, essenciais e necessários. Então é muito interessante também o trabalho de pesquisa da Cláudia, que ela tem um trabalho de pesquisadora e arquivista também, que ela transformou isso tudo num registro e num material exposto ao público, que procurando um pouco mais sobre ela, vocês podem encontrar um super acervo. Ela tem um livro publicado que está aqui do meu ladinho também, mas depois eu mostro, que é Mulheres em Movimento. É uma pesquisadora, uma fotógrafa super importante, de extrema importância para o movimento feminista e para o movimento de mulheres e mulheres fotógrafas. Inclusive, o papo com ela foi super divertido, e na pandemia é muito interessante e rico conhecer e perceber também essas mestras e como estavam também sofrendo e passando por seus processos de estarem restritas, de estarem nas marchas, né? No campo público, nas fotografias de rua. Esse viés também da fotografia de rua, de fotografia de espaço público, mostra um pouco dessas duas fotos, uma marcha política e uma foto na praia, também dentro de um contexto de um encontro, que era um encontro em 1988, de um contexto de um movimento que ela fazia parte, também estava registrando essa história do movimento feminista no Brasil. Então, vou falar da Daniela, né? A Daniela, ela tem um trabalho bem consolidado também. A Daniela é artista multimídia, é jornalista, fotógrafa. Ela faz o doutorado dela em mídias artes da UBI, em Portugal. Ela tem mestrado em artes visuais pela Unicamp e graduação em fotografia pelo Senac de São Paulo. Pós-graduação em economia da cultura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A pesquisa dela me atravessou bastante, porque eu acho que a gente encontrou campos de pesquisa em comum. Eu também pesquiso memória, tempo, impermanência, né, ruínas, o tempo eu falei já, né? E eu acho que a Daniela, assim como a Ana, assim como outras que a gente vai ver aqui, elas transbordam o campo da fotografia digital e elas atravessam para o campo das artes plásticas e visuais, né? Eu acho que elas são fotógrafas que dialogam muito com as artes plásticas. O trabalho da Daniela é um trabalho de costura, né? de encaixe, né? Um trabalho que exige das mãos da Gabriela também, para além do repertório, do olhar
e da sabedoria técnica, de manuseio de um equipamento fotográfico, né? Eu acho que ela transborda esse lugar e entra num entre até bastante abstrato, né? Ela trabalha com um lugar da abstração, com a perspectiva também do sonho, eu acho, do que não é palpável, que a gente não consegue alcançar, o óbvio, né? O óbvio do cotidiano, né? Eu acho que ela vai exatamente nesses lugares de sutura, né? Inclusive me lembra muito essa série dela, Areias do Tempo, né? Areias do Tempo não param de mudar, atualizam-se, né, nos diferentes tempos em movimento. Ao costurar uma imagem sobre uma outra que já estava feita, cada imagem vai sendo marcada pela outra. Toda experiência com a matéria é mostrada, construindo o percurso de ato de criação, o registro da história naquela imagem. Então, é uma mulher que se preocupa muito com o processo de construção da imagem, né? Essa lógica do processo, né, acaba sendo também algo que caracteriza uma metodologia de trabalho, né, de algumas fotógrafas assim que a gente conhece e se auto-identifica também. O que a Daniela fala? A Daniela Pinheiro fala assim: não achava sentido em somente fazer o clique e ir embora com a máquina fotográfica. O que me importa quando fotografo é a relação, a aproximação com as pessoas, os seres e os lugares. Conhecer a história, os outros tempos, as outras vidas. Dialogar, pesquisar, observar, sentir, pausar, silenciar e aprender. O que me importa é a fotografia como uma maneira de ver e pensar o mundo. A arte, os seres orgânicos e inorgânicos. Foi no processo entre um fotografar e outro, entre um experimentar com a matéria e tocar nos materiais, junto ao processo cianótico, entre o ir e o vir pela paisagem, entre as leituras, pensamentos e a escrita, que algo foi me abrindo para uma outra coisa. Fotografar, para mim, também é estar sem a câmera fotográfica. Toda descoberta no caminho faz parte da imagem que será formada logo em seguida, quando se está novamente com a câmera. Tudo se interpenetra, mistura, participa. Fotografar é uma relação. Daniela, eu tenho usado essa sua fala nas minhas oficinas, assim. Eu acho que, para mim também, da escola que eu venho, de uma escola mais humanista da fotografia é, acima de tudo, relação, né? Para além do aparato técnico, que é importante, que é variado, que nos possibilita ou não a uma certa maior ou menor liberdade estética, mas eu acho que tem uma necessidade de foco nesse lugar da relação. E aí eu vou trazer a referência de um homem, né, que é a nossa cota também, né, desse processo de falar de mulheres fotógrafas, mas que é um homem que também inaugura uma escola, que é o João Roberto Ripper, que é um grande fotógrafo brasileiro, né, que ele fala, numa entrevista dele, que o fotógrafo não pode ser que nem uma árvore de Natal, que cai cheio de luzes e equipamentos, né? Não, ele tem que ser esse mediador, né? Esse cara que no tempo da luz, no tempo da cena, no tempo das histórias das pessoas, vai ouvindo essas pessoas, encontrando as fotos nesse caminho. Eu acho que o trabalho da Daniela passa por esse caminhar, né? Você encontra a resposta no caminhar, né? E ela fala isso de uma forma muito tranquila da metodologia de trabalho dela dentro desse ensaio que a gente selecionou para mostrar, né? Areias do Tempo. Eu acho que sobre a Daniela é isso, ela tem um site bem completo sobre o trabalho dela, eu acho que vale a pena dar uma olhada, ela tem outros trabalhos bem legais, que vale a pena conhecer, né? E seguir, né, por aí, também se inspirando através do trabalho dela. Vamos para a Evelyn, né? Ter o trabalho da Evelyn aqui nesse festival, para mim, é um luxo. Ela dialoga muito com as artes plásticas também, né? Com esse impacto das cores, né? Com essa experiência
eu não falei da Daniela, não enfatizei isso, né? Mas uma coisa que a gente tem em comum também, né, é o interesse pelas impressões artesanais, né? A cianotipia, que é um tipo de impressão com a luz do sol, né? Criada no século XIX, né? Ela vai resgatar isso, né? Menos literal, né? Um certo fotografia como arte, né? Uma fotografia como arte. Vamos qualificar um pouco o trabalho da Evelyn assim, também. Eu vou ler um pouco do que ela escreveu. Nascida em São Paulo, dedica-se à fotografia desde 85. Sua obra possui como tema central a condição da mulher e seus problemas sociais. Seus trabalhos sempre foram orientados por uma preocupação ética, sobretudo os vinculados à condição de mulheres em situações marginalizadas pela sociedade e, portanto, de vulnerabilidade, internas de manicômios, judiciários, soropositivas, indígenas, portadoras de síndrome de Down, terceira idade e meninas em risco social. O método da autoimagem foi desenvolvido pela fotógrafa em 1992 e desde então vem sendo aplicado em fotografias e projetos com pessoas excluídas pela condição social, saúde, de idade ou de gênero. A fotógrafa retrata as pessoas e parte de seus corpos e posteriormente lhe entrega suas imagens para que elas próprias interfiram sobre sua imagem, utilizando diferentes materiais como colagem e pintura. Então ainda tem esse adendo, né? Ela convida literalmente as pessoas a estarem com ela construindo o trabalho, botando a mão na massa. Isso é muito bacana, né? Isso é uma coisa que eu incentivo muito também nas oficinas, que é isso, né? Como é que a gente pode trazer o interlocutor, que é essa relação, né? Esse outro, fotografia como relação, para o nosso trabalho autoral, né? Como é que a gente consegue ter um equilíbrio, né? Entre nós e o outro, porque aqui eu confesso algo que tem a ver muito com a minha trajetória, com as minhas escolhas, com as minhas reflexões, que me incomoda um pouco essa arte onde a contemplação de si, onde também esse autor em excesso, né, vamos dizer assim, eu acho que para bom entendedor, meia palavra só, me incomoda um pouco, né? Quando você não consegue enxergar um pouco do outro. E eu acho que, de novo, o que me afeta tem a ver com a minha trajetória na antropologia, né? Essa coisa do fazer compartilhado, né? Essas tentativas de fusão de formas de fazer. Eu acho isso um caminho mais difícil, às vezes mais caro, financeiramente também, mas um caminho muito mais interessante em termos de descobertas. Quando eu falo de caro, também não é só caro financeiro, falei do financeiro porque realmente às vezes mas também tem é caro no sentido precioso, porque eu acho que a gente encontra formas de inserir artisticamente o outro ou de propor que ele se insira, que é mais interessante ainda, né? Então, acho que o trabalho da Evelyn tem essa força, que quando vocês forem analisar, vocês vão ver, né? Ela tem uma série Sangro, Logo Existo, essa série que ela descreve em palavras aqui, ela não mandou, ela falou dessa série, botou um pouco disso, mas ela mandou só essa foto, Sangro, Logo Existo, né? Eu acho que muito pensando, porque ia ser um trabalho de fotógrafas mulheres, e isso, inclusive, é uma característica que eu tenho visto no trabalho de mulheres, né? Vendo outros trabalhos também, que é a inserção desse tema da menstruação, né? Do sangue menstrual, o sangue menstrual como um elemento artístico para colocar na obra, né? Incluir na obra também essa tinta do corpo, né? Agora, chega no trabalho de uma outra Evelyn, que eu admiro muito, que foi muito especial ter chegado nesse trabalho, porque eu já tinha sido apresentada ao filme, que também está no site do festival, que é a prostituição vista por nós mesmas no contexto da Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil. E esse filme acho que foi gravado com uma provocação, né? Eu não lembro se foi no ano de 2013, mas está lá no site certinho, com as mulheres que moravam na Casa NEM e são marginalizadas, inclusive, desse processo cultural e social, e que também não tem uma legitimidade
de estar na rua, de trabalhar, de visitar os seus espaços e de mostrar isso de uma forma livre, né? Não estão livres. E a gente trouxe esse trabalho que ele é um desdobramento desse grupo de trabalho que foi um trabalho de fotografia promovido na Casa NEM, que inclusive também teve como né, uma provocadora, professora, pesquisadora, uma outra pessoa que também faz parte desse movimento, que inclusive também é uma outra, Evelyn, que também é parte da curadoria e da concepção aqui do Festival Parada Fotográfica, que também é colaboradora do Festival Fotografia de Autoria e que fez a indicação da Evelyn Gutierrez para gente. E o trabalho da Evelyn, ele é muito expressivo e é muito interessante porque também ele é como se fosse um diário, ele é muito autobiográfico nesse lugar da representatividade, né? E o texto dela eu amo, da biografia, porque ele é curto e diz assim: meu início na fotografia foi na Casa NEM, no Rio de Janeiro. Sou profissional do sexo e comecei a assistir às aulas da fotógrafa, da professora Evelyn Costa. Foi na segunda aula sobre a história da fotografia que começou a minha paixão pela arte da fotografia. Fotografia, para mim, fala mais que 1000 textão. É a arte e vida. A gente segue para conhecer o trabalho da Fernanda Dias. A Fernanda trouxe para o trabalho do festival um trabalho de autoria, um registro afetivo, um lugar onde representa essa fotógrafa que, além de ser uma fotojornalista super prestigiada, muito experiente, renomada no campo do trabalho diário, da construção das imagens para grandes mídias de comunicação, sendo uma mulher negra e se colocando nesse campo como mulher também, como um corpo negro, nesse campo da fotografia diária, né, no fotojornalismo de um grande veículo, ela também se apresentou aqui com um registro de um espaço, de um quilombo, de uma festa de cultura negra do Quilombo São José. E era um trabalho que para ela também fazia sentido por ter uma visibilidade de uma exposição do seu trabalho de autoria, no seu caso, né, no seu trabalho também, ter esse espaço para apresentar um trabalho que ela não costuma apresentar tanto no seu cotidiano. Ela diz assim: Fernanda Dias trabalha como freelancer em veículos de comunicação como Central Globo de Produção e os jornais Globo, Extra e O Dia. Participou de importantes coberturas jornalísticas como o massacre na escola Tasso da Silveira em Realengo, Rio de Janeiro. Esse trabalho é lindo e o Quilombo São José é um lugar que é uma resistência muito forte. E eu queria trazer até essa construção, também me veio agora de pensar sobre a construção do festival. Lá no início do festival, o manifesto também tinha uma construção de texto a partir das entrevistas, como eu falei no início, né? E que, nesse primeiro momento, eu trouxe uma proposta de texto no sentido de unificar um pouco a voz do festival e transformar isso numa coletividade, por exemplo. Nós nos aquilombamos, nós fomos também participando desse processo de resistência trans, também somos coletivas, e aí trocando com essa ideia e também muito com algumas observações da Marina, eu dei uma pausa nesse discurso de coletivizar certos olhares, sabe? E coletivizar certos olhares que não são meus. Então, assim, eu queria até trazer isso, porque nesse contexto, num momento, eu, enquanto festival, queria trazer que o festival se coletivizou, se aquilombou, mas a reconstrução, para mim, foi muito importante nesse lugar. O festival, ele traz essa fotógrafa que se aquilomba, que esteve lá, e esse quilombo, ele se aquilomba. Não no sentido de estar com esse registro aqui, isso nos transforma num quilombo. E aí, poder olhar para isso e não fazer parte somente porque está aqui, é muito interessante também, porque no sentido a gente não se transformou. Mas esse olhar da Fernanda, esse olhar trazido por ela e esse espaço, sim, esse espaço é um aquilombamento, sabe? E esse espaço também foi muito importante de estar aqui para a gente, com o maior orgulho de trazer esses registros que também trazem um pouco do trabalho autoral da Fernanda, que é pouco visto por aí. Então, a gente tem a honra de trazer também esse ensaio que está lá no site, na íntegra.
e que retrata essa festa, que também procurem saber que é uma festa e é uma resistência. Esse quilombo, enquanto todos os quilombos, enquanto outras fotógrafas também se aquilombam aqui no festival, é muito gratificante poder também trazer essa narrativa aqui. Mesmo que ela não seja a narrativa do festival, também é muito gratificante poder ter essa narrativa aqui presente e também ouvir todo esse processo de resistência. Seguindo nessa linha, só queria falar uma coisa antes do trabalho da Fiona, que a Fiona também tem o projeto fotográfico dela também apresenta um outro quilombo, que é um quilombo em Pernambuco, que veio para o festival através do olhar da Fiona, que é uma fotógrafa francesa que estava na pandemia vivendo nesse quilombo. Então foi incrível chegar nesse espaço, procurem saber, entrem nas redes sociais, Sítio Ágata, em Pernambuco, e eu vou passar agora a palavra para a Marina para trazer sobre a Fiona e esse ensaio, mas também trazendo esse sentido de estar possível abrir essa janela para a gente, de conhecer também o Sítio Ágata, que é um espaço importantíssimo acontecendo vivo e presente na cultura nordestina, no espaço de Pernambuco. Então procurem Sítio Ágata e sigam, participem, estejam trazendo esse lugar mais para perto também. Passar a palavra. Eu acho que tanto o trabalho da Fernanda, quanto o trabalho da Fiona, como o trabalho de qualquer fotógrafo que se escolha debruçar no tema do quilombola, da população quilombola, eu acho que é fundamental de ser exaltado, né? De novo, lembrando esse momento político de extermínio de tudo que é memória, né? De memória de povos tradicionais, assim, né? Então, olha só a importância dessas fotógrafas, né? Da escolha delas por terem fotografado essas pessoas e esses fazeres, né? Uma coisa que eu acho que diferencia um pouco o trabalho da Fiona do trabalho da Fernanda, pelo menos a parte que me chegou, né? Porque acontece? Elas pré-selecionaram, né, o trabalho que elas queriam apresentar, e dentro da pré-seleção a gente fez uma seleção de algumas desses trabalhos, né? Eu acho que uma coisa que diferencia o trabalho da Fê, que é uma amiga muito querida, assim, a Fê é muito próxima, a Fiona eu não conheço pessoalmente, conheço através do olhar dela, né? É que a Fiona prioriza também uma série de retratos, né, de portrés, enquanto a Fernanda está mais ocupada, né, em fazer uma fotografia, um registro mais documental, mais do cotidiano, né? Então vocês vão ver no trabalho né, repetindo que a parte que me chegou do trabalho da Fiona, do registro dela, que eu imagino deve ter muito mais coisa ali, ela apresentou esse recorte, né, esse ensaio de portrés de crianças desse quilombo, né, desse lugar em Pernambuco, né, de mulheres, né, de mulheres quilombolas, e a variedade dessas mulheres, né, porque eu acho que uma das coisas que o racismo faz é colocar todo preto, todo quilombola como igual, né, também faz parte desse projeto racista, colocar tudo no mesmo saco. Eu acho que essas mulheres, com esses trabalhos, vêm provar a diversidade que existe nesses lugares. E, enfim, é uma série muito bonita também, esteticamente, tanto da Fernanda, que é uma fotógrafa negra, né? E quanto da Fiona, mas são propostas bem diferentes, assim, mas que valorizam essa beleza, essa ancestralidade, né? Esse cotidiano, olhar sensível, o da Fiona. A Fiona, ela escreve o seguinte: Fiona é uma fotógrafa e videoartista francesa. Depois de estudar literatura e ciência política, voltou para o jornalismo e para uma organização de eventos culturais, especializada em questões urbanas relativas à expressão de comunidades periféricas. Ela se interessa nas relações dos indivíduos com seus territórios, na tentativa de questionar suas especificidades e complexidades, através de um olhar sociológico, documental e contemplativo, né? Mas eu acho que essa série especificamente, ela é uma série de retratos belíssima e que eu acho que gera Fiona,
vontade de conhecer mais o trabalho, assim, de como foi essa aproximação, enfim, eu acho que também saber desse sítio, né, como a relação dela com esse sítio. Eu acho que esse festival me deixou com muita curiosidade de conhecer muito mais essas mulheres, assim, o processo, sabe, de criação desses trabalhos. A Flávia Viana tem um trabalho do micro, eu acho que eu poderia qualificar esse trabalho que ela nomeia como série arquitetura. Eu achei um nome bem sagaz, porque ela vai falar desse corpo-território como a primeira arquitetura. Eu acho que eu poderia tentar sintetizar o trabalho da Flávia, que ela apresenta assim. Ela, através de fotos com pouca nitidez, preto e branca nessa série, né, com textura, com contraste, ela vai apresentando esse corpo que não se apresenta ao mesmo tempo nessa série dela, né? É um corpo que se insinua, a gente imagina como é que esse corpo, mais do que o enxerga, né? Porque ela usa um tecido, ela tem toda uma pesquisa nítida aqui de elementos que ela vai escolher para compor essa narrativa, né? É nítida essa pesquisa dela de elementos, né? Para gerar uma sensação mais do que um entendimento, né? Vamos dizer assim. Essa série dela é uma série que me causa muitas sensações, né? Eu acho que todas as séries, mas tem algumas que você mais leva para um lugar de novo de uma dimensão onírica, de algo que ultrapassa o concreto, né? E ao mesmo tempo eu acho sagaz porque o nome é arquitetura, é o mais concreto possível, né? Então, assim, ela traz essa brincadeira, assim, com o nome e ao mesmo tempo com o material que ela usa, né? Ela parece trabalhar aqui com uma lente macro, né, em alguns momentos, para fazer essas obras, essa proximidade, né, com esse corpo. Não sei se foi essa lente, eu não tive a oportunidade de perguntar isso para ela, mas poderia ser. E aí eu vou ler um trecho do que a Flávia fala. Sempre fui fascinada por fotografia e por álbum. Amava a saboneteira, de preferência com 36 poses, mesmo que não tivesse como revelar. E ainda no ensino fundamental, tive meu primeiro contato com audiovisual. Fotografia, para mim, é uma versão da realidade, onde se escolhe o que vai contar e para quem e como, tão livre quanto a mente. A Flávia, eu não dei uma olhada se ela tem site, eu não me lembro agora, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho para a gente ver. As histórias que tem site, vale a pena, gente. Site é uma coisa que está caindo em desuso por causa do Instagram, essa coisa toda, mas vale muito a pena fotógrafos ainda investirem em sites, porque eu acho que condensa mais, às vezes, os nossos trabalhos, né? Eu acho que nos ajuda muito também a falar sobre nós. Ela tem um Instagram, né, que dá para seguir, né, Flávia Viana, mas é um trabalho também que me gera questões sobre processo também, né? Essa escolha, por que esse tecido, né? Como é que ela estava posicionada na hora de fazer essas fotos, posicionando a modelo, posicionando essa textura do tecido, né? Que ao mesmo tempo se confunde com o corpo. É um trabalho bem bonito e eu acho que gera muitas dúvidas sobre formas de fazer. Sabe, é um trabalho pesquisa. Tem trabalho que é assim, né? Que gera essa dúvida da gente, assim. Vou passar, então. E aí, dando continuidade, a gente chega na Ellen Salomão. Deixa eu passar aqui. A Ellen diz assim:
descobri que havia um curso gratuito para jovens de comunidade. Me inscrevi, fiz o processo seletivo e passei. Foi nesse curso que me tornei artista. Comecei a entender o poder que eu tinha nas mãos, comecei a pensar nos meus projetos usando a fotografia como meu artivismo. Fotografia é acesso, poder, um espaço para contar histórias, gerar protagonismos, representatividade, etc. A Ellen trouxe para o festival um trabalho de autorretrato composto por um outro processo de que ela chama, né, de retrato casa, corpo, pele, parede. São uma série de retratos, inclusive a primeira foto é um autorretrato dela, e que compõe um trabalho que é pouco visto também numa série que ela trouxe e que faz muito um paralelo mesmo com o trabalho que a gente vê, inclusive, no Instagram dela. Isso que a Marina estava falando desse trabalho de portfólio, o espaço do Instagram, o que você mostra, às vezes, ou talvez não, nem sempre, também, hoje em dia, representa o seu trabalho de autoria, ou um trabalho que você possa estar se expressando ou se experimentando, ou até trazendo um pouco mais de angústias e insatisfações e de conflitos ali. Embora o trabalho da Ellen sempre tenha esse viés político em todos os retratos, nos corpos que ela fotografa, no registro de uma vivência contemporânea da Bahia, no trabalho de composição com artistas, de capa de disco, de trabalho de estilo, de clipe, de música. Então tem essa baianidade, uma ancestralidade muito forte. Ela trabalha e vive muito da fotografia, e a fotografia também como uma forma de ser uma fotografia impressa e de materializar essa fotografia. Então, no trabalho dela também, ela tem essa possibilidade de você comprar, de você encomendar um print e de estar com a fotografia dela mais perto. Procurem saber sobre essas obras, procurem saber sobre a Ellen Salomão, uma pessoa muito, muito, muito representativa, importante nesse contexto de quem está estudando fotografia, de quem está chegando agora, ou de quem já conhece o trabalho dela. Eu estou super também feliz dela estar no festival, e acho que essa edição é uma divisora de águas, né? Porque é uma representatividade, é uma série de exposições que a gente está fazendo de trabalhos feitos antes da pandemia. A gente está falando de narrativas antes disso tudo, tá? Então, esses trabalhos são anteriores a todo esse momento, e agora tem novas séries, novos trabalhos e novas narrativas nascendo dessas artistas que já têm sua assinatura, já têm sua identidade no campo da fotografia, já têm o seu peso e também suas dificuldades e questões, né? E suas reivindicações, mas também agora novas séries estão vindo a partir daí. A partir desse ano de 2020, 2021, a gente vai começar a ver o que também tem essa criação viva, né? Porque continuam vivas e produzindo e mantendo a fotografia. É muito especial essa série também, tá aqui. Vou passar agora para Ira Barilo, que traz a série Monsters, que é uma série que virou livro, fotolivro. Esse fotolivro está à venda, também está no nosso Instagram, a gente fez a divulgação no Instagram do festival e também na página da editora. É um trabalho de pesquisa e uma série que fala sobre trabalho de registro de uma cena documental de drag queens e pessoas que fazem uma cultura alternativa acontecer. E esse trabalho de série é muito, muito expressivo. Quando eu era adolescente, eu escrevia para o jornal da escola e todos faziam parte do jornal, ganhavam um curso de fotografia. Comecei aí a ter mais noção e vontade de experimentar. Comecei sem saber quase nada, mas fui estudando e foram anos de prática, praticamente a faculdade de direção teatral inteira. Quando terminei o curso, era muito mais da fotografia do que da direção teatral, e resolvi seguir esse caminho. Acho que sempre me identifiquei mais com o que eu estou trabalhando no momento. Infelizmente, minhas referências ainda não são muito europeias, estadunidenses, mas estou trabalhando em uma pesquisa de referências latino-americanas para mudar isso. Minhas referências ainda são muito europeias e estadunidenses, mas estou trabalhando em uma pesquisa de referências latino-americanas para mudar isso. Fotografia, para mim, é contar uma versão do mundo.
e a de quem colabora comigo. O trabalho da Kelly é um trabalho que vocês vão ver também, carrega uma. Me lembra muito o trabalho da Bárbara. Eu acho que dialogam muito, seria uma boa conversa, Bárbara e Kelly, porque são trabalhos muito viscerais que eu acho que nos causam umas sensações meio angustiantes também. São trabalhos que geram uma certa angústia, né? Nessa série que a gente escolheu mostrar, né, juntas, a maior parte das fotos que vocês vão ver da seleção da Kelly são fotos, as primeiras, né? É uma série que ela faz uma performance, se chama série Cospe e Fogo com performance de Ana Cortez, né? São alguns objetos que ela coloca na boca e que geram sensações na gente, né? Uma outra série que a gente escolheu para estar nesse primeiro festival foi uma série Quarto Aberto, com performance da mesma Joana, né? E são pedaços do corpo, fragmentos do corpo num lugar de intimidade. E aí ela trabalha com algumas pessoas, para além da Joana, nessa série Quarto Aberto, né? Ela usa o numeral quarto mesmo, para poder colocar, para criar esse nome. Né? Então, personagens como a Daisy, né? Com uma pano voando, né? E aparece um pedaço do seio da Daisy, da barriga, né? Aqui no trabalho é um trabalho íntimo, né? Da Lucas ela fotografa a intimidade do Lucas e da Swan, né? Nessa mesma série Quarto Aberto. Então, ao mesmo tempo, acredito que é uma performance, né? Que todas as pessoas estão fazendo e ela vai registrando. Bastante dialoga muito também com um trabalho de registro da intimidade cotidiana também contemporânea, sabe? Me lembra um pouco esse tipo de intenção, assim, né? Eu acho que existe uma poética aqui, quando eu falo isso, eu acho que é uma mescla, é um trabalho híbrido, onde eu acho que a fotógrafa dirige ao mesmo tempo que ela fotografa que nem o cinema verdade, né? O cinema direto, assim, registra o ao vivo, né? O que está acontecendo ali na hora, é uma coisa mais documental. E ao mesmo tempo é uma mescla, eu acho que essa série dela, Quarto Aberto, né? Tem uma foto belíssima da Joana, com os seios, né, à mostra, e jogando uma água para cima, assim, a água toda congelada, né? Em uma velocidade grande de obturador, né? E isso é muito bonito, assim. Ao mesmo tempo, está na casa dela. Você vê que no corredor da casa dela, né? De um corredor da onde dá para o apartamento dela. E eu acho que tem essa força, esse ensaio. Assim. Dialoga com uma fotografia quer demonstrar intimidade. Tanto a primeira série, Cospe Fogo, quanto essa segunda, Quarto Aberto. Aí a Kelly fala o seguinte: a fotografia revela, por isso tanto me interessam os retratos. Já fotografei multidão, já fotografei paisagens, objetos, espaços vazios, celebrações. Ainda assim, o retrato é o que mais me impulsiona. Também com ele aprendo sobre o sensível, a memória, a autopercepção e a autorredenção. O trabalho da Luísa, ela tem essa série aqui, né? Ressignificar, ela ela integra, eu acho que uma série também de uma memória desse corpo desviante, assim, de alguma forma, né? Eu acho que o trabalho da Luísa trabalha um pouco com essa coisa do desvio. Ela é co-criadora do Islã Mulungu, né? E ela registra também, eu acho que esses eventos, né? É um registro de eventos, mas é uma estética bem particular que ela escolhe, né? Para registrar esses eventos, né? A gente tem muita granulação nas fotos, assim, também é uma escolha estética, né? Que fomenta a literatura produzida por pessoas pretas, né? Esse slam que ela articula, promovendo espaços seguros para manifestações artísticas da cultura preta. Acredito também LGBTQI+, né?
entendendo que a fotografia é uma linguagem importante que abre caminho e pontes entre contextos específicos e sentimentos, além de expressá-la por meio da arte e da narrativa visual, né? Então, é uma fotógrafa relativamente jovem também, mas que já está super atenta, assim, né, um tipo de foto autoral, digo até por escolhas estéticas mesmo, né? Tem uma força esse registro documental dela, assim, desse, desse slam, né? Ela faz parte de uma coletiva, né, chamada Fugacida, que surge na cidade com a proposta de ser um espaço onde o fluxo de corpos, ideias, ritmos e mudanças se mistura com a diversidade da música eletrônica. Então, é um arroba, tá? Esse arroba Fugacida, que vocês têm também acesso pela plataforma, para conhecer um pouco mais. E aí chegamos ao trabalho da Marcela Bonfim. Eu acho que não ocasionalmente ele está no meio do projeto, mas foi uma grande satisfação ele ser esse meio, né? E uma figura que foi super generosa e eu tenho a maior honra de poder falar, né? De estar trazendo esse trabalho que representa uma série chamada Série Pichador. Ela traz sobre esse trabalho, sobre a vivência dela, o seguinte: posso dizer que a redescoberta do meu corpo-imagem foi o primeiro clique, e dado não por mim, mas pela cidade. Me reconhecer como barbadiana foi a quebra que me motivou a perseguir a fotografia. Fotografia para mim é vital, ainda mais falando a partir de um corpo negro, que vive e depende dessa imagem, sendo a consciência um plano fundamental ao bem-estar desse corpo negro. O trabalho da Marcela e a obra da Marcela, nesse contexto contemporâneo que a gente está, ele tem um registro e um peso histórico muito, muito importante para a gente falar, para a gente trazer esse nome, para a gente trazer essas vivências desse trabalho de fotografia que tem também esse caráter de registro e o caráter de olhar para uma Amazônia e olhar para um território, olhar para uma Rondônia que tem marcas, que tem corpos e que também tem esse reconhecimento e essa noção de fotografia como de dignidade e como reconhecimento do próprio olhar. A Marcela traz essa série também nesse pichador, contando essa história sobre essas casas, e ela faz um paralelo muito interessante dos corpos com a madeira desse território, com essa madeira da Rondônia, com essa região ribeirinha e com essa paisagem também entrelaçada pelos corpos, pelas cicatrizes, pela marca da vivência, dos retratos que ela traz, confusões também, assim, no sentido da estética. O trabalho dela também se coloca nesse lugar. Tem um vídeo na plataforma, no nosso site, que também fala um pouco sobre um outro trabalho dela, que é o Reconhecer a Amazônia Negra, e é um trabalho que ela também coloca esses retratos que ela faz como formadoras do seu próprio rosto, do seu próprio retrato e do seu próprio olhar. Então, os vídeos dela e essa série, elas trazem esse lugar desse reconhecimento que ela traz, dessa série que ela comenta também sobre a importância de representar esses corpos e essas casas que recebem esse X. Elas vão ser removidas dali, essa madeira que sustenta esses lares, essas casas, essa história é uma madeira que vem dessa floresta, que vem desse território, que vem dessa disputa, e ela tem um trabalho que é, né, esse lugar de se reconhecer também como uma fotografia sendo vital. Então, é um trabalho que ele é, assim, digamos, nessa construção, né, do que a gente está fazendo esse percurso, a gente chega no meio do percurso, assim. Eu acho que esse é um trabalho que ele tem esse elo de ser o meio desse processo. E foi uma conversa também que foi bem divisora de águas para mim, no sentido dessa descoberta dessa artista e também enquanto festival, né? E das conexões que eu a vejo fazendo também com o seu trabalho no contexto da pandemia, no contexto das galerias de arte, no contexto do seu próprio território e nas conversas que ela sempre traz nesse lugar também da contação de si, da ancestralidade e da música. Tem o vídeo dela também no site, que faz parte da galeria de filmes,
que também traz o trabalho dela autoral na música, com o trabalho que eu contei no início sobre a fotografia cantada, e como essa percepção artística também é contada através desse canto, do instrumento, da voz e de tudo que ela representa. Então, assim, grande honra, muito, muito, muito especial. Continuando a narrativa, chegamos na Marina Ferreira, que se apresenta assim: sou mulher cisgênero, gorda, nordestina e branca. Tenho formação em História pela Unesp e atualmente estudo Educomunicação na USP. Sou educadora e venho atuando em espaços culturais com a mediação das mais diversas produções artísticas. Comecei a gostar de fotografia porque, quando criança, tinha o hábito de ver álbuns de fotos na minha casa e na dos meus vizinhos. Em casa, tirávamos fotos sempre que sobrava algum trocado, pois muitas delas tinham a função fundamental de comunicar nossa vida a partir da família que vivia no Nordeste. No entanto, passei a utilizar cada vez mais da fotografia para dizer o que, de alguma forma, eu não poderia ou tinha dificuldade de elaborar em palavras. Ou seja, se tornou um exercício expressivo e terapêutico de autoconhecimento. Fotografia é, para mim, um exercício de ser, um território terapêutico onde posso lidar e elaborar minhas questões através das imagens que sigo carregando, sigo criando. Enfim, um exercício de comunicar experiências e memórias. Eu conheço a Maiara também no contexto de UERJ. Maiara fez oficina na UERJ, na Coarte, e Maiara, assim como eu, veio das ciências sociais. Né? Maiara é uma mulher do candomblé, o que traz uma mulher do candomblé que, assim, valoriza muito esse espaço como um espaço de resistência documental, afetiva, e tudo mais que envolve a relação com essa religião que eu acho que manteve o povo negro vivo nesse país também, né? Tem teve essa função o candomblé também no Brasil. E aí a Maiara desenvolve um trabalho documental forte em relação a essa vida no terreiro, né? Nos trabalhos dela, quando a gente começou a explorar esse tema, dentro do trabalho dela como autora, ela registrava muito as cerimônias, né? Ela é uma mulher de santo, então ela estava lá com a câmera, e ela começou a ser reconhecida pela comunidade, isso que é muito legal também, né, do trabalho do fotógrafo, que faz parte do campo que ele fotografa, como a pessoa que ia ser a responsável por esse registro das pessoas, né, que fazem parte dessa comunidade, dos mais velhos, né, do pai de santo da casa, que inclusive, enfim, eu acho que teve uma questão lá com ele, né, e ela tem as fotos desse pai de santo como registro da memória da passagem dessa pessoa, né, e de tudo que essa casa significa, assim. Então, a Maiara é essa pessoa que busca, através do trabalho dela também, uma resistência negra, né? Mas através da religiosidade, né, também. Uma coisa que eu acho que tem muito valor desse festival que a gente fez, Carol, tem muito a ver com uma diversidade de mulheres de contextos muito diferentes, assim, né? Com interesses diferentes, né? Que a questão de ser mulher atravessa, mas ao mesmo tempo de cores diferentes, de classes sociais diferentes, né? Com interesses diferentes, assim. Somos diferentes, né? Produzimos coisas diferentes. E aí a Mariana escreveu textão sobre ela, mas é isso. A Mariana hoje em dia é mestranda em antropologia pela UF, ciência social pela UFRJ, fotógrafa pela Coarte UERJ e pós-graduada em gestão e gerenciamento de projetos pela UFRJ. Aí ela fala assim: as ciências sociais e a fotografia me proporcionaram trabalhar com a fotografia documental das religiões afro-brasileiras, educação e movimento negro de mulheres. Para a fotógrafa e ciência social, a fotografia é transmissão de conhecimento e o meio que encontrou de valorizar a imagem do povo preto. É através do olhar que narra uma história, transmitindo conhecimento e aprendizado.
o ato de fotografar produz uma memória coletiva, social e individual. E minha missão, ela diz, é documentar. Atualmente, integra a coordenação de comunicação da Rede de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. A gente também se encontra lá no Encontro de Goiânia, né? Ela registrando também com a câmera, eu e a Adriana, e desenvolve, para além de pesquisa científica, um projeto de documentação fotográfica que tem como objetivo valorizar a religião afro por meio da fotografia do candomblé, que ambos intrínsecos à sua existência como mulher negra, cientista social e fotógrafa. Né? Então, essa pessoa maravilhosa que Mariana é, né? A gente tem uma proximidade grande, que ela passou pela UERJ, virou grande amiga de um grande fotógrafo chamado Januário Garcia, né? Que faleceu esse ano de Covid, que foi um grande amigo, um grande mestre, e dela também. Então, a gente também se mantém atravessada por essas referências, produzindo memória do candomblé, né? Muito importante para o nosso Brasil. Então, o trabalho da Natália é muito interessante também, porque traz outras regiões do país, né? Ela fotografa, ela faz uma série de crianças do Rio Tapajós, que foi a série que a gente escolheu para estar aqui nesse festival dessa vez, né? Enfim, é fotografar crianças indígenas, né? Ela traz essa força nesse ensaio, um ensaio belíssimo em preto e branco, tecnicamente muito impactante também, né? O brilho que ela alcança, as expressões das crianças, né? Parece que foi um dia de mergulho, né? Essa série, muita água, muito movimento. Então, assim, a Natália é uma fotógrafa jovem, né? Ela começa a fotografar em 2014, né? Aos 15 anos, ou seja, ela é bem jovem e ganha a primeira câmera dela Canon, da avó, né? Ela fala assim: entendo que a fotografia deve retratar a realidade e também aquilo que está na alma, de forma profunda e verdadeira. E esse é o conceito que norteia meu trabalho. Chegamos ao trabalho da Nai Jinx, e tem uma série expressivíssima de retratos que ela participa de um movimento de uma fotografia contemporânea paraense, nortista, e traz esse registro manauara e muito forte do território onde ela está. E isso trouxe também, de certa forma, uma visibilidade dessa região e desse trabalho fotográfico para uma série de artistas mais jovens que também estão tentando entender seus próprios territórios, se entender como mulher LGBT, como ou LGBT não só mulher, né, mas a representatividade da Nai Jinx traz esse discurso, traz esse na arte vida, traz esse estar no mundo, num lugar onde os retratos dela são muito carregados de simbolismo, de cores, de texturas, e uma identidade que ela carrega, tanto que é uma fotógrafa também já conhecida e premiada, e ao mesmo tempo muito original nesse estar, nesse fazer político também. Uma série, né, de retratos também, de certa forma, jornalísticos desse território. Ela tem as características de passear pelo ver-o-peso, de ser uma figura que trabalha também com a imagem, de trabalhar com o Ripper, de trabalhar com a Ana Mendes, inclusive nessa concepção artística, né, de olhares sobre esses Brasis, sobre o Pará, sobre o Nordeste, e ela traz muito essa referência sobre mãos e essas herveiras, essas mulheres, esses corpos que frequentam o ver-o-peso e que são parte do cotidiano e parte da memória do Pará, né? Ela tem um trabalho muito mais extenso que esse que a gente está trazendo aqui, mas essa série que está no festival também é muito expressiva e é muito bonita de se conhecer, para a partir dessa janela entrar no trabalho dela e conhecer todo o trabalho que ela tem. Ela também disponibiliza prints, que ela faz essa curadoria e faz essa composição das imagens impressas também. Ela tem séries diversas e séries muito expressivas, e é uma fotógrafa muito importante do Brasil hoje em dia. Ela se define assim: acredito que através da imagem podemos fazer pequenas reparações históricas, dando assim dignidade a pessoas e lugares que já foram reduzidos a um estereótipo. Esse trabalho fala por si, ela fala por si também, e é um convite muito especial para a gente conhecer um pouco mais e entrar nesse trabalho da Nai Jinx, e que está aí, superativa, e está passando por um processo
de ameaça no Pará nesse momento, inclusive na pandemia e nesse contexto de vacina. Ela foi exposta pela região onde ela mora, por uma situação de contestar um espaço de vacinação pública que estava sendo também um espaço de ato de culto evangélico e as pessoas não estavam conseguindo se vacinar, ela foi exposta nessa situação, então vamos proteger esse corpo, estejam atentas, procurem saber e vamos estar acompanhando e conhecendo esse trabalho e tornando vivas, queremos vivas na Jinx e tudo que ela representa. Seguindo aqui, a gente chega na Rafaela Cassiano, que traz sua série de retratos especialíssima, que tem um grande peso no festival por trazer Ruth de Souza nos seus retratos, por trazer Marielle Franco nessa série, que também é uma série homenageada do festival. Um dos pilares deste festival, fotografia de autoria, é essa série em homenagem a Marielle Franco, que são os retratos da Rafaela Cassiano. Essa série eu vou falar dela mais no final, mas também ela está aqui representando também que o festival tem essa homenagem a essas duas grandes artistas, duas grandes pessoas, né, duas grandes mulheres negras, Ruth de Souza, Marielle Franco, e sua importância histórica, seus registros, suas imagens, e a Rafaela, enquanto fotógrafa, e também o festival traz muito sobre isso, é esse corpo negro que estava presente nesses últimos momentos de vida dessas duas figuras. Uma pessoa fotógrafa que tem história para contar, que tem retrato para contar da carreira de Ruth de Souza, da sua importância e também da sua afetividade com essa troca, e que se expressa nos retratos, mas também a fotógrafa é esse lugar, esse livro, e estava presente nesse registro de ato da Marielle Franco, que homenageou a escritora Conceição Evaristo e diversas outras personalidades e figuras importantes da política, da literatura negra do Brasil. E esse ato foi proposto no mandato da Marielle. E esse retrato, esse registro foi um dos últimos registros em vida antes da Marielle ser brutalmente assassinada. E todo mundo já sabe por quem e como. E ainda assim estamos sem resposta, né? 4 anos depois, 3 anos e meses depois. A Rafaela é uma pessoa muito sensível, uma fotógrafa muito sensível e tem um trabalho que é interessantíssimo de se conhecer também, procurem. Ela se define assim: a ideia de ser uma fotógrafa negra numa profissão majoritariamente dominada por homens brancos injeta a vontade de inovar, representar e transformar os espaços que ocupa. Bem, Sandra Santos, né? Enfim, só para também fazer esse gancho com a Rafaela tem um registro histórico importantíssimo, né, dessa mulher negra que foi totalmente assassinada, né? Só para frisar essa parte, assim, né? É importante esse acerto. Sandra Santos, ela é muito especial também ela está nesse festival nosso, assim, esse primeiro festival, porque ela é uma fotógrafa com deficiência visual. Me lembra muito aquele filme Janela da Alma, né? Um fotógrafo que é cego, né? Que cego, ele conta um pouco sobre o processo criativo dele. A Sandra, ela fotografa exatamente a UERJ, né? Que é da onde ela também se desenvolve na fotografia. Ela tem uma relação com projetos da UERJ, né? E, enfim, ela ficou muito feliz, assim, foi uma experiência também interessante, porque como ela não enxerga, né, eu li o texto curatorial para ela, né, e aí foi a pessoa que eu tive a devolutiva maior, assim, do texto curatorial, porque eu tive que fazer a narração do texto para ela, falar um pouco também sobre o trabalho dela, nesse contato com essas mulheres que a gente teve também durante esse período de seleção das imagens, da curadoria desse festival, e ela diz o seguinte: a fotografia para mim é vida, centralização e foco. Com ela eu imagino vendo aquela cena através de uma lente. Na verdade, não sei se o enquadramento está perfeito, se a luz está boa, ou se a imagem borrou. Para mim, naquele minuto que pego a câmera e foco em alguma coisa, ali, aquele momento para mim é vida. É o meu olhar daquela cena. O que acontece? Descrevem o olhar, descrevem o lugar,
a pessoa e a minha imaginação voa. O deficiente visual não vê com os olhos, mas com a alma e o coração. Eu acho que o trabalho da Sandra, eu acho que grifa bastante esse lugar da fotografia como um lugar também de intuição e de acesso, né, à imaginação, né? Imagem em ação. Eu acho que tem essa força, né? Porque vocês vão ver na série que a gente escolheu para colocar aqui no festival, que ela mesmo não vendo literalmente, ela enquadra de uma forma muito interessante as séries tanto de retratos quanto a série coletiva, né, de registro de um cotidiano da UERJ. Ela usa muito bem a longa exposição, assim, ela não sabe se a foto está borrada, mas de certa forma essa imaginação dela leva ela a construir um ensaio diverso em termos de escolhas técnicas, inclusive também, né? Então, gostei muito da Sandra ser uma pessoa com deficiência visual e tá podendo estar num lugar como fotógrafa, né? Eu acho que isso encoraja muitas pessoas também. A existência dessas referências, né? E a TT Silva, que também para mim é minha mais velha, outra mais velha para mim, assim, né? É bom que eu começo com uma mais velha, a minha fala, e termino com uma mais velha, que eu admiro bastante. A TT é uma mulher de fala meiga, de escuta atenta, uma grande fotógrafa de rua e, ao mesmo tempo, constrói hoje em dia um trabalho autoral bem maduro, né? Eu participei de uma leitura de portfólio com ela e há pouco tempo e vi um trabalho sobre intimidade muito interessante dela, assim. Já dou o spoiler logo que provavelmente em algum momento vocês vão conhecer esse trabalho dela, porque está um trabalho muito bonito de síntese também, de sensações, de sentimentos, um trabalho ao mesmo tempo ficcional e documental. Eu dei o spoiler, viu, TT? Desculpa aí, mas é porque eu fiquei bem feliz com esse trabalho quando eu vi. Eu conheci a TT também na rua, né, fotografando, eu também fotografo ato, né, eu também, de certa forma, dialogo bastante com a rua nas fotos, conheci ela nesse lugar, também no Festival Foto Rio, né, ela é muito envolvida com as pessoas que organizam o Foto Rio, amiga da Nana Moraes, né, dessa galera da fotografia, também as artistas, né, antigas e fotógrafas mais antigas, assim, eu conheci ela nesse contexto. Ela participou do mesmo festival que eu, do Fotocura, e é isso, ela é uma fotógrafa de rua, basicamente, assim, esse ensaio que a gente colocou dela, eu acho que mostra um pouco isso, assim, quanto ela está atenta à fala da rua, né, ao que vem da rua, essas manifestações de mulheres negras, de mulheres, eu acho que o interesse da TT também tem muito esse recorte étnico e de gênero, enfim, ela usa com muita maestria a longa exposição nas escolhas, né, que ela faz também, e vários momentos decisivos assim que a gente conta no trabalho dela. Ela fala o seguinte: sempre digo que meu pai foi meu primeiro fotógrafo da família. Temos registros maravilhosos. Muitos anos mais tarde, aprendi que ter registro fotográfico de famílias era um privilégio branco e que essa poderia ser a razão de meu pai incessantemente registrar a família que ele ajudou a criar. Pelos perrengues que aguento em nome dessa paixão, só imagino que seja vital. Então, assim, é bom terminar a minha fala com o trabalho da TT, assim, porque o meu diálogo com ela é muito interessante, ela também faz parte desse coletivo, Negras Fotografias, né? E eu convido também você a acompanhar o trabalho dela, que é uma fotógrafa que está na pista há muito tempo, né? E uma fotógrafa negra está na pista há muito tempo, então, assim, isso não é qualquer coisa, né? Não é qualquer registro esse. Eu acho que tem uma narrativa sobre coisas ali, tem muito que aprender quem olha o trabalho da TT, né? Para fechar essa série de obras dessa primeira edição do Festival Fotografia de Autoria, por último, mas não menos importante,
a gente chega no trabalho da Yuli Nakamura, que ela diz assim: passei por muitas áreas nessa caminhada, como publicidade, moda, gastronomia, evento, e hoje encontrei o que me faz viva, a possibilidade de usar a fotografia como ferramenta de cura. Meu foco está em honrar os ciclos da vida através do registro do universo feminino, das vivências fotográficas, partos humanizados, rituais sagrados e família. Fotografar é meu caminho de autoconhecimento. Valorizo o que acontece no presente e capturo como forma de devoção à vida. Quando as pessoas vêm até mim querendo vivenciar a fotografia, o meu convite é o de levar essas pessoas a olhar para dentro de si. Valorizo ter tempo para contemplação, para troca, para olhar para mim e me cuidar. E a forma que tenho de devolver toda essa potencialidade e inspiração é através da fotografia. Para finalizar, acho que condensa muito do que a gente tem como propósito de trazer no festival, de ouvir essas obras, essas artistas, de trazer a fotografia como cura, como a Marina trouxe bem no início, nesse lugar mesmo de intenção desse festival, nesse momento pandêmico e nessa construção dessa rede. E é interessante também que na proposta da Yuli, a gente fala de processo fotográfico, um processo que é desenvolvido na vivência fotográfica de cada artista, e esse processo ele também é fotografia, mas infelizmente a gente não tem muito dessa formação acontecendo nas escolas, nas grandes redes de fotografia, nos primeiros cursos, nos primeiros contatos que a gente tem. A fotografia ela é um espaço muito elitista e ela é um espaço voltado muito para uma referência eurocêntrica de educação, de arte, de saber. Acho que trazer a vivência de todas essas artistas, de todos esses processos, demonstra como é possível fazer fotografia em diversos formatos, diversas experimentações, processos, e que mesmo que ela ganhe outros nomes teóricos e seja uma neofotografia expandida, não significa que exista a fotografia conceitualmente conhecida como a certa, a correta, a fotografia de processo, ou a fotografia de estética que seja a certa, a iluminação, ou a concepção, ou a direção. A partir do momento que você estuda a fotografia, você vai percebendo que a direção fotográfica, que o seu olhar, que o encaminhamento de todo um processo, ele é muito mais desafiador do que só ter um curso ou uma formação. E isso que eu acho que é o grande diferencial das artistas que a gente trouxe aqui, porque elas vivenciam essa profissão. Não só, de certa forma, um registro de si, que é um pouco diferente do que a gente vê no Instagram, ou que a gente vê nas narrativas muito hipermediáticas, hoje em dia, de tudo ser fotografia, né? Tudo está exposto. Também tem a fotografia de si, mas a gente está trazendo aqui também pessoas que vivem essa fotografia e que transformam essa fotografia também nessa profissão e mantém a fotografia viva, mantém esse lugar desse espaço cultural, dessa rede de cultura, dessa manifestação artística também acontecendo com as suas particularidades, com os seus olhares e com seus processos. Então, na conversa com a Yuli, foi muito interessante para finalizar também, que ela trouxe para esse espaço que para ela traz que a fotografia para ela só se completa quando a fotografia é impressa, por exemplo. Ela trabalha muito com partos e muito com esse processo de autoconhecimento, e ela desenvolveu também um formulário, uma série de perguntas que ela trabalha e ela traz para as pessoas quando ela é contratada para fazer uma série de retratos, por exemplo. É preciso dessa intimidade, é preciso desse ritual. E no final, essas fotos chegam impressa, às vezes e muitas vezes, com também um saquinho de ervas, um bom escalda-pés, sabe? Esse momento de autocuidado, ele continua. A fotografia ela não registra só aquele momento, mas ela registra também uma idade, um corpo que você tem naquele dia, um estado de espírito que você tem naquele momento da foto, como você estava e como aquele outro corpo que está te fotografando estava também. Isso que a gente queria trazer nesse festival. Como que esse corpo que estava fotografando também existe. E para finalizar, os agradecimentos a toda a equipe, a toda a rede que se formou, a confiança de todas as obras e todas as artistas, a nossa equipe
que chegou junto, que colaborou com todas as etapas do festival. Falo de novo, um festival não se faz sozinha, não é um trabalho simples, mas é um trabalho que é muito gratificante. Eu vou deixar aqui na página o Instagram de todas as artistas que a gente citou, que estão no site do festival também, de toda a equipe. E por fim, nosso site, Instagram, nossas redes, nosso e-mail está à disposição também. Estamos abertas, queremos receber um Até para dar uma feedback. devolutiva também, né, Carol, sobre o que achou depois dessa conversa, né? Tipo, estabelecer um diálogo, né? Não só um monólogo, mas vindo do lado daí também é uma resposta também, porque a gente quer saber, até porque a gente tem a ideia de fazer um outro festival, de dar continuidade a esse festival, de incluir novas mulheres fotógrafas, né? E aumentar essa galeria, porque é referência, né? É pesquisa, vira referência. Então, a gente precisa também de um retorno, né? Eu acho que uma coisa que a pandemia e toda essa virtualidade traz, às vezes, é um distanciamento desse calor da devolutiva, sabe? Do olho no olho, às vezes. Então, acho que tanto essa dinâmica que a gente propôs, né? Volta lá rapidinho no slide, Carol, só para eu falar o nome do e-mail, porque passou muito rápido, mas para esse e-mail está valendo também para essas sensações sobre essa conversa de hoje, longa, porém intensa e importante, eu acho, né, de se mostrar e de se falar. Oi, gente, desculpa. Só eu caí, não sei por quê. Acho que foi talvez aqui do meu computador, a internet caiu. Pode Que ser? bom, né? Que foi no momento. Na hora de Eu, acabar mesmo, né? Agradecer, né, pelo convite, assim, pela oportunidade de falar sobre esse festival que, coincidentemente, está fazendo um ano que a gente começou esse processo. É muito legal ver nascer, assim, né, porque para nascer um projeto é muito trabalho, né? E quando o trabalho também é isso, ter essa profundidade de querer mesmo valorizar a arte brasileira, valorizar a arte de mulheres, assim, é que é uma pesquisa, é que é um garimpo também de coisas, né? Então, agradecer ao Festival Parada Fotográfica, né? O ERJ, de novo, por estar incentivando as nossas ações, assim. Paty, agradeço demais.